as nações com seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Abra o coração. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmo 46, versículo 11, está entrando no ar mais um programa, O Caminho da Vida. Peço a sua permissão para entrar na sala da sua casa, para que nós possamos levar a palavra do Senhor e discutir assuntos pertinentes à nossa realidade e principalmente ao momento que nós temos vivido hoje. Nós vamos falar um pouco hoje sobre política. O pastor Vanderlei vai trazer um recado de Deus para os nossos corações e o tema do programa hoje é o que Deus e a população esperam de um político sério. Você já sabe o que esperar de um político? Você sabe o que Deus espera das pessoas que se colocam à disposição para serem eleitos a cargos políticos? É sobre isso que nós vamos tratar no nosso programa hoje. Quero aproveitar também para dizer para você que o nosso site está atualizado. Você que gosta do programa O Caminho da Vida, que tem nos acompanhado, você pode acessar o www.programaocaminhodavida.blogspot.com ou www.ocaminhodavida.org.br. Todos os programas passados já estão ali no nosso site, inclusive o programa da semana passada já está super atualizado. Você pode enviar links para amigos, parentes, pessoas até mesmo distantes com algum programa que você julgue interessante. Você pode estar também nos ajudando nessa divulgação do programa O Caminho da Vida. E você que quiser entrar em contato conosco, você pode fazê-lo pelo nosso e-mail, que é ocaminhodavida.ipb@hotmail.com. Você ainda que deseja uma mensagem amiga para todas as horas da vida, nós colocamos à sua disposição o nosso Disque Paz. O telefone do Disque Paz aqui em Maringá é 3025 33 33. Você liga, ouve uma mensagem, é gratuita a mensagem e no final ainda você pode deixar um recado, pedir uma visita, que os pastores estarão entrando em contato com você. Também nós queremos agradecer a todas as pessoas que têm nos ajudado em oração, as pessoas que têm nos ajudado com a divulgação e as pessoas que assistem ao programa O Caminho da Vida e nos falam que estão assistindo, que estão acompanhando. Muito obrigado. Nós louvamos a Deus pela sua vida e pela oportunidade que temos de estar aqui nessa TV, também levando um recado do Senhor para a sua vida. Nós vamos agora para um pequeno momento de intervalo comercial e depois nós já voltamos com a mensagem do pastor Vanderlei Campané. Fique conosco, já voltamos com o programa O Caminho da Vida. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. No almoço, um delicioso buffet livre. No jantar, sistema à la carte pizzaria. La Gôndola, restaurante e pizzaria. Prestigiem, lugar certo para o almoço ou jantar. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. Rua Nel Alves Martins, 2087. Disque Pizza 44-3227-1192. Maringá, Paraná. O que Deus e a população esperam de um político? Este é o assunto que nós vamos tratar neste mês, por estarmos perto das eleições e ser um assunto relevante, de importância à população e àqueles que são candidatos. O Salmo 72, versículo 1 a 4, uma oração de Salomão, expressa bem aquilo que Deus espera dos seus políticos. Ele diz assim:
Ó Deus, ensina o rei a julgar de acordo com a tua justiça e dá-lhe a tua justiça, para que governe bem o teu povo com honestidade e trate com justiça os explorados. Que haja prosperidade no país, pois o povo faz o que é direito. Que o rei julgue os pobres honestamente, que ele ajude os necessitados e derrote os que exploram o povo. Que o rei viva enquanto o sol durar e a lua existir por gerações sem fim. Algumas mentiras em relação à política. Alguns dizem, a política é muito suja e os cristãos não devem se envolver. Segundo, a política é um meio muito corrupto, é impossível não se corromper. Terceiro, não existe ninguém honesto. Quarto, cristão vota em cristão. São mentiras que a gente ouve todos os dias por aí, que não é verdade. Não é isso que a palavra de Deus diz. Eu quero dizer uma coisa. O que já aconteceu nesta nação, nós não podemos mudar. O que já aconteceu em sua cidade, você não pode mudar. Já aconteceu. Mas o que vai acontecer daqui para frente, nós podemos sim mudar. E o que aconteceu? Já aconteceu muitas coisas nesta nação, nesta cidade, neste estado. Algumas delas, por exemplo, já aconteceu a ditadura militar, já aconteceu os anões do orçamento, já aconteceu o mensalão, já aconteceram os exorbitantes salários dos nossos políticos. E só em uma década tivemos 40 escândalos graves em nossa nação. Eu poderia citá-los aqui um a um, mas não é esse o nosso propósito. O que os nossos políticos precisam entender? Eles precisam entender algumas coisas. Eles são funcionários públicos, pagos com dinheiro público. Sendo assim, são funcionários do povo. Eles devem trabalhar em prol do povo, pois são eleitos para elaborar as leis orgânicas do município, fiscalizar o executivo e trabalhar pelo bem-estar da população, trabalhar pelos interesses comuns de toda a comunidade. Por exemplo, trabalhar pela educação, pela saúde, pelo lazer, pela segurança. Os políticos não devem estar pensando em como se beneficiar do seu cargo para enriquecer ou para tirar proveito. E o tema desta mensagem, como eu disse no começo, o que Deus e a população esperam de um político. Primeiro, Deus e a população esperam de um político que ele cumpra o que ele promete. Estamos vivendo um momento de muitas promessas. Deus pede que tomemos a sério as nossas promessas. A Bíblia diz em Levíticos 5, versículo 4, se alguém, sem aperceber, jurar temerariamente com os seus lábios, fazer o mal ou fazer o bem, em tudo que o homem pronunciar, temerariamente, com juramento, quando souber, culpado será numa destas coisas. Ou seja, aquilo que ele prometeu, aquilo que ele falou, aquilo que ele jurou, Deus leva muito a sério. E Deus leva a sério as nossas promessas e quer que as cumpramos. A Bíblia diz em Provérbios 20, 25, laço é para o homem dizer precipitadamente, ou seja, prometer precipitadamente e não cumprir. A Bíblia diz também em Mateus 5,37, seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, pois o que passa daí vem do maligno. Nós devemos levar a sério as promessas que fazemos ao povo e cumpri-las. Prometer e não cumprir é mentira. E a Bíblia diz, a todos os mentirosos, a partes que lhe cabe, será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Isso está em Apocalipse 21, 8. Nossos políticos precisam ter projetos sem promessas vazias. Alguns prometem ponte até onde não há rio.
Há um político, que eu me lembro nas eleições passadas, prometeu fazer uma estrada alternativa de Maringá a Paissandu, para que nós saíssemos do movimento da BR, mas até hoje essa estrada não aconteceu, até hoje não se comentou mais nada. Então se faz promessas para atrair o eleitor, para conseguir votos, promessas até que eles não vão conseguir cumprir, e sabem disso, promessas exorbitantes. Não façam isso. Deus espera, e a população também espera, que você prometa e cumpra o que você prometeu. Em segundo lugar, o que Deus espera e a população espera de um político? Que ele seja honesto. Que estamos vivendo uma crise de honestidade, não precisamos nem falar. Nós temos crise na política, crise na religião, crise no casamento. É uma crise de honestidade. As pessoas parecem que deixaram de ser honestas. O que é honestidade? Honestidade é uma qualidade de ser verdadeiro, de não mentir, não fraudar, não enganar. Honestidade significa falar a verdade, não omitir, não dissimular. O indivíduo que é honesto repudia a malandragem, a esperteza de querer levar vantagem em tudo. A honestidade hoje está em baixa. Diferente é aquele que é honesto. Parece que quando uma pessoa é honesta, as pessoas elas veem essa pessoa como uma pessoa diferente. Aquele que entrega o dinheiro que achou, parece que ele vira celebridade, é uma novidade. Será que nós estamos vivendo definitivamente num país que optou pela desonestidade? Pelo jeitinho brasileiro? Pelo modo mais fácil de conseguir as coisas? Conseguir as coisas custe o que custar? Eu não quero acreditar nisso. Eu, pessoalmente, eu quero acreditar que ainda temos políticos honestos e que nem tudo está perdido. Essa é a nossa esperança. Eu quero acreditar que ainda temos gente honesta nesse país. E Deus pede de nós, pastores, políticos, empresários, que nós sejamos honestos. Alguém disse que honestidade não é uma virtude. Honestidade é um compromisso, é uma obrigação de cada um de nós. Políticos serem honestos é uma obrigação. Eu acredito que nós deveríamos ter leis mais duras para aqueles que tiram dinheiro da saúde, da educação, da segurança e acumulam para si riquezas. Paulo, em Coríntios 8, 21, ele diz que nós, pois zelamos o que é honesto, nós devemos zelar pelo que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens, nós devemos zelar pelo que é honesto. Paulo nos manda orar pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Para quê? Para que tenhamos uma vida tranquila, sossegada, em toda piedade e honestidade. Então nós precisamos orar por políticos honestos neste país, nesta cidade, neste estado. Mas eu quero dizer uma coisa para você séria. Não é só o político que é corrupto. Quando você vende o seu voto, você também é corrupto. Em épocas de eleições, corrupto é o eleitor que vendeu o seu voto em troca de algum dinheiro, algum benefício em forma de assistencialismo ou algum benefício individual em detrimento do coletivo. Todo cidadão e cidadã que não valoriza o seu voto tende a se tornar corrupto. É um corrupto em potencial. Não podemos nos vender. Pastores que trocam o seu voto ou o voto do seu povo por benefícios denominacionais também são corruptos e também são desonestos. Eles trocam por tijolos, por terreno, por cargos na prefeitura. Esses líderes são tão corruptos quanto os políticos que vão ser cobrados por Deus. Eles são desonestos tanto quantos. Então nós precisamos tomar uma posição e não trocar o nosso voto, não vender o nosso voto.
não aceitar suborno para o nosso voto. Em terceiro lugar, o que Deus e a população espera de um político? Que ele tenha consciência e faça justiça social. A palavra de Deus no Salmo 41:1 diz: felizes são aqueles que ajudam os pobres, pois o Senhor Deus os ajudará quando estiverem em dificuldade. A Bíblia mostra que Deus sempre se preocupou com a questão da justiça social. Encontramos mandamentos do Altíssimo que dizem a respeito da justiça social em quase todos os lugares da Bíblia, nas leis secundárias, nos provérbios, nos profetas, nos ensinamentos de Jesus, nos livros do Novo Testamento. Isso mostra que o Eterno deseja que o seu povo tenha consciência quanto aos seus deveres e direitos, com vista a construir uma sociedade mais justa e uma sociedade fraterna. Quando o ser humano não observa as leis da justiça social, o que acontece, o que nós vemos, é uma sociedade desequilibrada, onde muitos passam fome, frio, morrem vitimados por doenças que poderiam ser tratadas. Enfim, não se oferecem as mesmas oportunidades para todos. E você, num cargo político, você precisa pensar nisso, oferecer oportunidades para todo ser humano por igual. Será que os nossos políticos estão lutando em benefício dos menos favorecidos? Os doentes, as crianças que não têm acesso à escola ou às escolas, os que não têm moradia. Será que existe uma preocupação com a formação de pessoas que não têm acesso ao mercado de trabalho? Será que as oportunidades estão sendo dadas a todos igualmente? E o que os políticos pensam quando vem uma criança no sinaleiro pedindo esmola? O que eles pensam quando vem um pai de família desempregado? O que eles pensam quando vem um jovem morrendo por ser usuário de crack? O que eles pensam quando vem os corredores dos hospitais cheios de gente que não tem leito digno nem para amenizar um pouco a sua dor? Aliás, não somente os políticos deveriam pensar nisso, mas todos nós. Justiça social, todos nós devemos fazer. Claro que os políticos têm uma responsabilidade maior por estar nesta função. Mas todos nós, a igreja, o cidadão, o que nós temos pensado sobre isso? Eu quero concluir dizendo como nós devemos escolher um candidato, como nós devemos votar. Nós devemos votar pela sua vocação, pelo seu preparo e principalmente pelo seu caráter, pelo compromisso que ele tem com o povo. Devemos votar pelas suas propostas. Outras coisas que nós devemos observar é o passado deste político. O passado dele é muito importante, porque um político, ele apronta hoje, desvia dinheiro hoje e amanhã ele já é eleito de novo. Vê se ele é ficha limpa, se participou de algum esquema de corrupção, ou se ele fez alguma lei em benefício próprio, como aumentar exorbitantemente o seu próprio salário. Há coisas básicas que nós temos que observar em suas propostas, tais como saúde, educação, emprego, segurança, moradia, o progresso da cidade. Se tivermos pessoas com princípios cristãos com esse perfil, devemos dar a elas prioridade em nosso voto. Mas seria irresponsabilidade nossa votar numa pessoa apenas porque ela é evangélica, ou ela é católica, ou qualquer outra crença qualquer, se ela não tiver essas credenciais. E nós, como igreja, precisamos fiscalizar isso. A igreja é a consciência do Estado. Ela precisa votar, acompanhar e cobrar dos seus representantes posturas dignas, sobretudo nos assuntos de ordem moral e social. Como estão sendo resolvidas as questões morais e as questões sociais
pelos nossos políticos. Que Deus te abençoe e que você possa votar com consciência. Eu não pensei que você fosse capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Falei fazer essa entrada aqui pra... Olha, infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz. Uma palavra amiga para todas as horas da vida. Ceras Babinete, cera odontológica laboratorial, manufatura e comércio de ceras para moldes dentários. Desde 1954, fabricando cera para esculpir próteses dentárias, fixas ou removíveis. Trabalho exclusivamente laboratorial. Procure nos distribuidores de produtos odontológicos. Anvisa/MS Resolução RDC 260/2002. Ceras Babinete, qualidade desde 1954. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. No almoço, um delicioso buffet livre. No jantar, sistema à la carte pizzaria. La Gôndola, restaurante e pizzaria. Prestigiem, lugar certo para o almoço ou jantar. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. Rua Del Alves Martins, 2087. Disque Pizza 44-3227-1192. Maringá, Paraná. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Obrigado porque você está nos assistindo. Recebemos agora uma mensagem abençoada do pastor Vanderlei. Até o elogiei com respeito ao conteúdo da sua mensagem. Uma mensagem muito profunda falando sobre política. A melhor mensagem que eu já ouvi nos últimos anos falando sobre esse assunto, diga-se de passagem. Eu acredito que você ou já assistiu ou está por assistir o horário político da nossa região. Talvez já tenha feito um break ou vai fazer um break daqui a pouco. Então eu quero que você medite sobre a mensagem e aplique a realidade dessa mensagem nesse horário político. E nós vamos agora ampliar os conceitos dessa mensagem aqui no nosso debate. A primeira pergunta vai para o pastor Vanderlei. Pastor Vanderlei, quais características deve ter um candidato digno de receber o voto de um cristão? É aquilo que eu falei na mensagem, né? A gente precisa analisar o passado desse político, né? Analisar as suas propostas, principalmente aquilo que diz respeito às questões morais e sociais. O que esse político pensa sobre o aborto, sobre outros assuntos tão relevantes hoje na nossa sociedade. Eu acho que a gente tem que ter consciência e analisar propostas e passado desse político. Então ele tem que analisar presente e o passado dele, a vida dele. Exatamente. Pastor Paulo? Eu concordo plenamente com o posicionamento do pastor Vanderlei sobre essa questão. E um outro detalhe, quando a gente pensa em termos de observar o passado político, nós estamos pensando na questão do passado moral, de como que é o comportamento dele, em relação agora, por exemplo, à lei da ficha limpa, que foi até citado e tal. Mas nós temos que olhar o passado histórico político dele também. De repente é a primeira vez que ele está se candidatando, mas será que ele já tem alguma história relevante da comunidade na qual ele participa? Fez alguma coisa? Ele tem sido, assim, de alguma forma relevante o papel dele representando os interesses de uma determinada comunidade? E o que justifica ele agora querer ser político se ele não tem nenhum histórico de que ele tenha feito nada pela população, por alguém? Pode falar, pastor. Só um detalhe, pastor, antes um pouquinho. A gente tem um costume, e a população brasileira tem um costume, de eleger pessoas por elas apenas serem conhecidas. O cara é humorista, ele tem que ser deputado. Ele é jogador de futebol só porque é conhecido. Isso não é critério. Uma pessoa, por ser conhecida nacionalmente ou até municipalmente, esse só não é um critério para eleger alguém. Por isso que a gente sofre muito, porque ele é conhecido, então vamos eleger. Ele é radialista, vamos eleger. Ele é jogador de futebol, vamos eleger. Inclusive, eu particularmente sou daqueles que pactuam que para cargos políticos acima de alguns estágios precisaria ter curso de formação em administração pública. Afinal de contas, eles vão estar administrando o bem público e recebendo, e muito bem para tal. Porque uma das coisas que foi falado aqui
pastor Vanderlei e o pastor Paulo falaram bem acerca da honestidade, da integridade, falaram acerca do passado, mas uma das coisas que tem que ser levada em consideração é a competência. Exatamente. Não adianta a pessoa ser honesta se ela for incompetente. Ele não vai conseguir administrar da mesma forma, assim como o competente e desonesto. Então, as duas a coisas a honestidade é uma faceta de caráter, né, pastor Luiz? A competência é questão de capacitação para exercer o cargo. Seria isso. Pastor Eliseu, como cristão, como cidadão, pode votar de forma consciente? Com coerência, né? Ele tem os princípios, ele conhece os princípios da palavra de Deus, então ele não pode se deixar enganar com... ouvindo aquilo que o pastor já disse aqui, ouvindo falsas promessas, muitos argumentos incoerentes, muitas campanhas que são feitas em cima da aparência. Então eu creio que ele tem que votar com discernimento, buscar a orientação de Deus, não cair nessa jogada que surge de vez em quando, e também foi citado no sermão, o cristão tem que votar no cristão, ou seja, alguém que é de uma determinada religião tem que votar na pessoa daquela religião, simplesmente por ser da mesma religião. Nós estamos lidando aqui com pessoas que vão tratar do destino do município, do estado, da nação. Agora são as eleições municipais. Eu creio que a postura deve ser com discernimento, pastor Alessandro, buscando orientação de Deus e também informação, buscando conhecer o candidato, para que de fato esse candidato possa ser usado para o bem do município. Ainda na mesma linha da resposta do pastor Eliseu, eu quero fazer uma pergunta agora para o pastor Paulo de Tarso. Pastor, o que o eleitor precisa levar em consideração ao escolher o candidato que o representará, as suas vontades, os seus desejos diante das questões sociais que forem vigentes? Todos precisamos ter, ao escolhermos, além daquilo que já foi falado aqui, a questão da ética, da moralidade do candidato, o passado político dele, que atividade, que trabalho ele já vem fazendo. Nós temos que olhar o seguinte: quando o candidato vem até nós e faz promessas que a gente visivelmente sabe que ele não tem autonomia, não tem poderes para de alguma forma honrar com aquilo, porque ele depende de todo um colegiado, né? Então já não merece meu voto. Outra coisa, ele pretende representar o quê? Um grupo específico? Sou candidato dos evangélicos, ele vai defender só a classe dos evangélicos ou só a determinada classe profissional? Ele está sendo candidato, depois de eleito, para representar os interesses gerais. Então preciso considerar isso daí. É interessante essa questão, se bem que existe a necessidade de representatividade de alguns grupos. Eu acho que é muito importante, até diante da situação que a gente tem percebido hoje, que cada vez mais, aqui não estou dizendo para você votar ou não em evangélico, me entenda, mas eu tenho percebido que cada vez mais os direitos do povo evangélico têm sido suprimidos pelo sistema governamental que nós temos aí. Mas ao mesmo tempo nós também temos visto uma série de candidatos que são eleitos levantando a bandeira dos evangélicos e depois que era melhor que não fosse. Exatamente, chegam lá e envergonham. É por isso que eu estou dizendo que não estamos fazendo uma apologia, vote evangélico ou não. Existem direitos que precisam ser defendidos, mas o que não significa necessariamente que talvez um candidato evangélico vá fazê-lo, né? Pastores, a mensagem do pastor Vanderlei falou bastante sobre honestidade, sobre ética. O que seria a ética e a honestidade no âmbito da política? Como um político cristão deve levar em consideração, ou como ele deve lidar com conchavos e acertos partidários? Eu ouvi, rapidamente, eu ouvi um político uma vez dizer, e até um político cristão, ele disse assim: política é igual você entrar com um terno branco numa carvoaria. É impossível não se sujar. Olha, eu não concordo com essa tese, né? Porque você pode entrar lá, depende muito da sua postura. Exatamente. Pessoas vão querer te sujar, mas se você tem postura, se você tiver compromisso de caráter, você pode até estar com um terno branco e não se sujar. Você pode sair da carvoaria com as mãos limpas, né? Porque vai estar com a roupa que vai se impregnar ali da questão, mas se você não colocar a mão ali, né, então você pode sair limpo. Eu creio que a questão mais é essa, é não se deixar envolver pela sujeira, lutar no meio da situação, preservando seus princípios, né?
O que nós vemos aqui no livro de Daniel, no capítulo 6, é que o rei Dario colocou sobre o reino 120 pessoas para administrar. E acima desses 120, no versículo 2 de Daniel 6, ele diz que colocou 3 para liderarem esses 120. Dos 3, um era Daniel. Diz que tanto os 120 quanto aqueles 2 companheiros de Daniel, que do mesmo cargo político, Daniel mais 2. Então, os 2 mais os 120, todos eles se corromperam. E Daniel não se corrompeu. Não estou falando dos 3 amigos de Daniel que foram lançados na cova dos leões. Que também não se corromperam. Estou falando... Sadraque, Mesaque e Abednego. Exatamente. Ou Misael, Azael e Azarias. Né? E eu estou dizendo dos 3 presidentes, que ele chama aqui o termo que usa. Dos 3 presidentes, um era Daniel. Os outros 2 presidentes, assim como 120 sátrapas, eram desonestos. Sátrapas eram prefeitos. Exatamente. Então, o que isso quer dizer? Por que eu estou citando isso? Porque a Bíblia mostra, não só que é possível, mas ela mostra exemplos de pessoas que estavam no meio de corruptos e que mesmo assim não se corromperam. Pastor Luiz, então para o senhor... Só fazer uma consideração em cima dessa questão. O pastor Daniel colocou muito bem na sua mensagem a respeito da corrupção e abordou ali brevemente a respeito desse assunto. E essa questão de se sujar ali com relação à política é uma questão de ética e é uma questão de moral. Agora, os princípios, os valores ético e moral, eles não surgem nos corredores e nem nas câmaras, eles surgem nos lares. Porque o reflexo vem lá na frente. É a partir do lar que nós aprendemos os valores cristãos, os valores éticos, morais. Na verdade, a gente vê, até de uma maneira muito triste e dura, que muito do que há de corrupto na política é reflexo da própria sociedade. Você vê a pessoa que passa o outro para trás, a pessoa que vende mesmo o seu voto, ela reclama que o cara é ladrão, mas ela vende voto, ela troca, arruma um emprego para o meu filho, ou então favorece isso, ou então numa licitação ajuda a minha padaria, enfim, coisas desse jeito assim, que na verdade estão também se corrompendo. Outro exemplo bíblico de uma pessoa que não se corrompeu é José, do Egito. A Bíblia diz que a mão de Deus estava sobre a vida de José. Pastor Luiz, é possível então alguém permanecer honesto no meio de um ambiente de corrupção? Se a pessoa utilizar dos seus princípios, sim. Deus, ele coloca para nós princípios e nos pede para seguirmos. Aí tem tudo a ver também com o que o pastor Paulo falou. Se eu venho de um lar, se eu fui bem instruído na minha casa, se o meu caráter foi muito bem construído, foi solidamente construído, baseado, ou se a Bíblia também é a minha regra realmente de fé e prática, então pode cair o mundo, podem me processar, podem me ameaçar, podem fazer o que quiser, eu não abro mão da minha honestidade, pode fazer o que quiser, eu vou entrar na carvoaria e vou sair limpinho, meu terno vai sair branco. Como diz o pastor Eliseu, até o terno pode sair chamuscado, mas as suas mãos... Eu não saio chamuscado, elas o terno estão pode limpas, até... né? Exatamente. Agora, aí também tem a questão do sobrenatural de Deus. Então, aquele que escolhe ser honesto, ele passa a ter Deus... Vamos colocar assim, jogando a seu favor, vou usar até essa expressão. E diga-se de passagem, somente Deus. Somente Deus. Porque os outros serão contrários. A última pergunta desse bloco, pastor Eliseu, nesse âmbito de honestidade, de ética, envolvendo as igrejas, há algum candidato que pode ser apresentado na igreja como sendo um escolhido de Deus, pastor Eliseu? Isso é manipulação, né, pastor? Se acontecer... Para nossa tristeza, nós somos pastores, representamos uma classe aqui diante do vídeo, mas como pastores nós nos sentimos envergonhados se um pastor, uma pastora, seja que líder for, se levantar e dizer que certa pessoa é um enviado de Deus, é um escolhido de Deus nesse sentido. Por isso eu disse que é necessário que nós oremos, tenhamos discernimento, mas a igreja ela não pode ser usada agora como um instrumento de política. Isso tem que ficar bem claro e eu creio que é bem apropriado esse esclarecimento nesse momento, porque o evangélico, o cristão, ele não pode se deixar manipular nesse sentido. Porque alguém se levanta lá na frente com a Bíblia na mão, fala que é Deus que está mandando votar em fulano de tal, e aí então a igreja se comporta dessa forma. Eu lembro-me, pastor, de um fato de uma cidade X, não vou citar, onde um candidato foi num culto e o pastor simbolicamente, profeticamente, entre aspas, deu a chave da cidade para ele, que ele seria eleito, horário, fizeram aquele estardalhaço, e aquilo virou até campanha política, que ele já havia recebido a chave da cidade, e ele perdeu, mas foi uma derrota daquelas fragorosas. Eu falei, sei lá, depois teve que ir lá devolver a chave da cidade, alguma coisa assim. Nós vamos para um pequeno momento de intervalo comercial, nós já voltamos com o programa Caminho da Vida.
La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. No almoço, um delicioso buffet livre. No jantar, sistema à la carte pizzaria. La Gôndola, restaurante e pizzaria. Prestigiem, lugar certo para o almoço ou jantar. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. Rua Nel Alves Martins, 2087. Disque Pizza 44-3227-1192. Maringá, Paraná. Ceras Babinete, cera odontológica laboratorial, manufatura e comércio de ceras para moldes dentários. Desde 1954, fabricando cera para esculpir próteses dentárias, fixas ou removíveis. Trabalho exclusivamente laboratorial. Procure nos distribuidores de produtos odontológicos. Anvisa/MS Resolução RDC 260/2002. Ceras Babinete, qualidade desde 1954. Posto de telhas Barra Bonita Limitada. Telhas romana, portuguesa, americana, esmaltada, tijolos para churrasqueiras, telhas de vidro e impermeabilizante para telhado. Avenida Brasil, 1515. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Estamos fazendo o primeiro programa da série que vamos debater sobre política. E eu acredito que tem sido muito elucidativo o nosso programa de hoje. Tem sido uma bênção, pelo menos para a minha vida, tem me orientado aqui com respeito à volta. Até com essas questões de campanha, nós estávamos falando, né, pastor Eliseu, sobre a igreja orientar ou não candidato. Eu, particularmente, esses dias até me ligou um assessor do candidato que eu vou votar. Não vou dizer quem que é, não posso também. E ele falou que queria ir lá na igreja para receber uma oração. Eu falei, olha, me perdoe, mas na igreja não é lugar disso, de você receber oração. Não nessa época. Acabou a eleição, você vai lá, a gente ora por você todo domingo. Mas antes da eleição a gente não vai se envolver com isso, porque não é o papel da igreja isso. O papel da igreja é instruir que se vote conscientemente. Isso é importante. Pastor Vanderlei, em cima disso que eu acabei de falar, qual deve ser a postura das igrejas como um todo em um ano de eleição? Ela deve apoiar declaradamente algum candidato? O senhor acha que a igreja deve levantar a bandeira? Nós, da igreja tal, vamos votar em um candidato X? Olha, cada igreja tem uma postura em relação à política e aos seus candidatos. Eu acho o seguinte, que algumas denominações, eu não acho que não é errado, desde que ela conheça aquele candidato, quem é aquele candidato, conheça o passado dele, as propostas dele, e haja então um consentimento da denominação, sabe? Vai apoiar o fulano porque conhece, porque sabe quem é. A nossa igreja não faz isso, não é política nossa, mas tem algumas que fazem. E por quê? Mas esse seria o papel da igreja? O papel da igreja não seria orientar que as pessoas votem corretamente e não necessariamente direcionar um candidato como massa de manobra? Nós temos igrejas no país, por exemplo, que tem 4, 5, 8, 10 milhões de membros. Né? Talvez 10 milhões é muito, 6 milhões é a que nós aqui em Maringá temos. Nós temos igreja de 2.000 pessoas que apoiou um candidato. A denominação toda apoiou. Agora, eu não sei até onde isso é errado ou certo. Eu não vou entrar no mérito da questão. Para nós não entrarmos em contradição com a posição anterior, o que eu entendo que o pastor Vanderlei está dizendo é o seguinte: se o candidato é conhecido pela igreja, a igreja, de uma forma consciente, apoiar esse candidato. Não que o pastor chegue lá à frente e diga, esse aqui é o candidato de Deus. Tá? Não, isso a igreja conhece a comunidade, conhece? Isso. Então, de uma forma consciente, a comunidade, espontaneamente, vai fazer valer a sua posição, eleger aquela pessoa. E, como você disse no sermão, acompanhar o trabalho, fiscalizar o trabalho, cobrar o trabalho. Agora, as igrejas, elas não se pode dar o papel de indicar um candidato e tudo mais, mas o pastor Alessandro falou da posição dele ainda agora, é prerrogativa da igreja evangélica. É uma posição dele, olha, não vem à igreja, porque isso não é o momento, mas o candidato, ele tem o direito de visitar as comunidades. E fazer campanha. Fazer campanha não, de visitar as comunidades durante o culto e tal, pode ser citado como visitante, ele só não pode fazer a campanha dentro das igrejas ali. Mas é prerrogativa, o pastor fez certo. Ele entende que não é que lá na comunidade dele não haverá espaço durante esse tempo. É uma prerrogativa, é um direito que o líder... Até porque em Maringá nós temos 7 candidatos a prefeito. Se for todo mundo, e outra coisa, viu? Esse apoio denominacional, ele não pode ser apoio de barganha. Exatamente. Tipo assim, ó, nós como denominação, nós vamos te ajudar
e depois você vai fazer algumas coisas para nós. Isso é errado, isso é pecado, né? Ele não pode ser troca. Nós vamos te apoiar porque nós te conhecemos o seu caráter, conhecemos o seu passado, conhecemos você e sabemos da sua proposta. E vamos cobrar de você. Vamos cobrar de você. E depois que você ganhar as eleições, se você ganhar, você vai fazer política para todos, não só para a nossa denominação. Então essa troca de barganha... Se essa for a consciência, pastor Vanderlei, eu não vou julgar ninguém. Se essa for a consciência, por conhecer o caráter da pessoa e saber que ela será uma boa pessoa para a sociedade como um todo, aí sim, eu até dou um pouco do meu braço a torcer, mas infelizmente eu percebo que não é isso não. Eu percebo que é troca de favor. Nós colocamos, sei lá, e depois não, você aí tá errado. é o nosso candidato. Está errado. Eu estou dizendo que isso esteja acontecendo aqui. Eu acredito particularmente assim que tem que se levar em consideração que é o papel da igreja principal no sentido de orientar os seus membros, ensiná-los a votar com responsabilidade, com consciência política e fazer com que a igreja seja participativa no processo político. Ou seja, eu não posso ter uma consciência, não, eu sou crente, eu sou evangélico, então sou alienado e completamente independente do processo político do país. Eu tenho que ser participativo. Agora, cabe a nós pastores e cabe à igreja dar a devida orientação, porque a vida do ser humano, na verdade, é política. Não tem como você dizer que não existe política. Não, a política ela não é má. Ela está presente, sim, e ela está presente em tudo. Então, querendo ou não, o homem é político. É um processo, democrático de eleger pessoas que vão governar. A política em si não é má. E votar em consonância com a sua mente, com aquilo que você crê, em candidatos que compactuem com o seu estilo de ver as questões sociais, isso também não é errado. Pelo contrário, esse deveria ser o modelo, que votasse com alguém com quem você compactua, né, pastor Luiz? Eu, ainda continuando nesse assunto, uma das coisas que nós comentamos aqui no bloco anterior é acerca de os políticos serem um reflexo da sociedade. Triste em alguns casos. Para Deus, quem rouba um banco é tão ladrão quanto quem rouba uma tampa de caneta. Não há diferença. Ou quem embolsa o troquinho do ônibus. Ou quem embolsa um troquinho que acabou vindo a mais no lanche, no ônibus ou coisa assim. Então pensa o seguinte, se a igreja coloca o político lá porque ela quer receber algum tipo de benefício, algum tipo de vantagem quando ele estiver lá, ela é tão corrupta quanto o político que recebe benefício ou vantagem por ser político. Então, aí entra naquela velha frase que eu evito dizer, mas infelizmente, de certo modo, ela é verdade. Que cada povo tem o político que merece. O que isso significa? Significa que não podemos esperar que um povo que é corrupto, que vive em meio à corrupção, que pratica, cultua até em certos pontos a corrupção, não podemos esperar que desse povo saiam somente políticos honestos. O reflexo disso se dá lá na Câmara, se dá no Senado, se dá na presidência, se dá no governo, nas prefeituras municipais. Pastor Luiz, eu lembro de um programa, e aqui eu vou citar, acho que não tem problema nenhum, citar o programa CQC da Bandeirantes, que eles fizeram um teste de honestidade há um tempo atrás. Gente, 70% das pessoas que foram testadas eram desonestas. 70% das pessoas pegaram aquilo que não era seu, viram o dinheiro caindo do bolso de quem é na frente, pisaram em cima para enganar e pegaram o dinheiro, pegaram o troco a mais e não devolveram. 70% das pessoas, e fizeram isso descaradamente, roubaram o celular de uma mulher lá e foram ligando para o celular da mulher. Então, assim, isso é tão corrupção quanto os anões do orçamento que o pastor Vanderlei citou, quanto o mensalão, quanto o desvio de verbas que vimos agora domingo passado, passando no programa da Globo, no Fantástico, desvio de verbas da saúde, é tão corrupção quanto. Então eu acho que o papel da igreja, a minha visão, viu, meus irmãos, essa é a visão do pastor Alessandro, que também não é a visão de todos os pastores aqui do programa Caminho da Vida, é que o papel da igreja é orientar como se votar. E fiscalizar. E fiscalizar, e não definir necessariamente em quem votar. E ter voz profética, né? Como você colocou essas situações. Voz profética é denúncia. Exatamente, palavra. Denunciar, e, falar inclusive, o papel da igreja, o pastor Alessandro aí disse que não seria necessariamente dizer em quem votar, mas é dizer em quem não votar. Quem não votar, é verdade. Em alguns casos, a pessoa se levanta como descaradamente corrupta, uma pessoa desonesta, uma pessoa que já... A igreja tem que apontar e falar assim, esse cultua um estilo de vida que vai levar o país para o buraco. Uma outra coisa que a Bíblia diz é que aquele que, não sei se a palavra é pode ou sabe, vocês me ajudem aí, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, Tiago 4,17, está pecando.
Então, não é só a corrupção que é pecado, também aqueles que podem ou sabem que devem fazer o bem e não faz. Por exemplo, a gente vai em alguns hospitais aqui de Maringá, tem gente nos corredores, tem gente morrendo nos corredores, né? O nosso trânsito é caótico. Então, há muitas pessoas que poderiam fazer o bem para os doentes, para as crianças, os nossos sinaleiros cheios de crianças pedindo esmola. Inclusive nós mesmos no trânsito, andando de acordo com as leis. Mas é possível fazer alguma coisa e tem muitas pessoas que não fazem, principalmente os políticos, e eu creio também que estão se omitindo. É uma coisa muito séria que a gente vai ter mais alguns programas para tratar sobre isso, né? E eu quero levar essas questões adiante. Você que porventura tem alguma dúvida, por favor, mande no nosso e-mail, o caminhodavida.ipb@hotmail.com. Nós não vamos citar nenhum partido político, nós não vamos citar nenhum nome de candidato, seja A, B ou C, ainda que venha em crítica. Por quê? Até para não ter direito de resposta, a função do programa não é exatamente essa, tá ok? Nós vamos ter outros programas sobre política. A semana que vem nós vamos voltar a esse assunto e vamos ampliar ainda mais os conceitos do programa de hoje, tá ok? Agora nós vamos para um pequeno momento de intervalo comercial, depois nós voltamos com o programa Caminho da Vida e o pastor Vanderlei estará orando por você. Fique conosco aqui no programa Caminho da Vida. Ceras Babinete, cera odontológica laboratorial, manufatura e comércio de ceras para moldes dentários. Desde 1954, fabricando cera para esculpir próteses dentárias, fixas ou removíveis. Trabalho exclusivamente laboratorial. Procure nos distribuidores de produtos odontológicos. Anvisa/MS Resolução RDC 260/2002. Ceras Babinete, qualidade desde 1954. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Espero que no programa de hoje você possa ter pelo menos um princípio de entendimento acerca de como votar. Nós vamos ter mais ainda alguns programas falando sobre isso. Também te agradeço porque você abriu a sala da sua casa para a gente compartilhar da palavra e discutir desse assunto tão importante. Tem o pastor Eliseu, o pastor Paulo e o pastor Vanderlei que tem um alô para mandar para você. Pastor Eliseu, usa o microfone, pastor Eliseu, por favor. Isso. Nós sempre estamos mandando um abraço e agradecendo a audiência do programa. E o meu abraço hoje vai para a dona Yolanda Consone. Eu soube que ela não perde nenhum dos nossos programas, então Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela audiência. Pastor Paulo, você já está com o microfone, né, pastor Paulo? Já estou com o microfone aqui. Às vezes nós cometemos esses delitos, esses lapsos aí. Normais aqui. Vamos, né? Verdade. Eu quero mandar um abraço para duas famílias muito especiais. Estou discipulando aí o Dinho e também a esposa, né, a Daiane. O Gu, um abração muito forte para vocês, que Deus abençoe, estão assistindo nosso programa. Também agora uma família nova, que veio de Nova Londrina, o Aguinaldo, a Edna e os filhos que estão com eles. Que Deus abençoe, bem-vindos aí à congregação, Joia, em nome de benção, Jesus. Benção. Pastor Vanderlei. Eu quero mandar um abraço para o João Jardineiro. Nós nos conhecemos há alguns anos atrás, ele disse que assiste o programa, que Deus te abençoe, seu João. Benção. Aproveitar que o senhor já está aqui, pastor Vanderlei, ore por nós, peça que Deus nos dê sabedoria ao povo para as eleições. E depois da oração do pastor Vanderlei, nós já vamos estar encerrando. Espero você até na semana que vem, no próximo programa, O Caminho da Vida. Pai bendito, nós queremos nos espelhar na oração de Salomão, no capítulo 72 de Salmos, e dizer que o Senhor possa nos dar
políticos honestos, pratiquem a justiça, possam ser bondosos com aqueles que precisam de justiça social. E nos dá também, Senhor, consciência para votarmos de maneira certa. Nos ajude, dá-nos discernimento, ó Deus, e ajuda-nos a mudar este país, e que este país possa ter fama de país honesto. Amém. De país que não tenha corrupção, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa os nossos políticos, aqueles que estarão na próxima gestão, sendo as pessoas que criarão as leis para este país, para este município. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Abençoa aqueles que nos assistiram nesta noite e que nos dê um restante de semana abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nações com seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abriram para Jesus Cristo, o Rei que veio. Abra o coração. Ceras Babinete, cera odontológica laboratorial, manufatura e comércio de ceras para moldes dentários. Desde 1954, fabricando cera para esculpir próteses dentárias, fixas ou removíveis. Trabalho exclusivamente laboratorial. Procure nos distribuidores de produtos odontológicos. Anvisa/MS Resolução RDC 260/2002. Ceras Babinete, qualidade desde 1954. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. No almoço, um delicioso buffet livre. No jantar, sistema à la carte pizzaria. La Gôndola, restaurante e pizzaria. Prestigiem, lugar certo para o almoço ou jantar. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. Rua Nel Alves Martins, 2087. Disque Pizza 44-3227-1192. Maringá, Paraná. Jesus, o maior homem do mundo. Neste livro, você encontrará um estudo profundo sobre a vida de Jesus, sua natureza, suas obras, suas parábolas, seu mistério, seus milagres, profecias do Antigo Testamento cumpridas em Cristo, um completo estudo sobre Cristologia. E neste livro, você também encontrará a história dos apóstolos. Adquira já o seu exemplar na Livraria Brasil, Avenida Brasil 2979.